Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco. Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde. Boa noite, obrigado pelo carinho, pela sua audiência e por estarmos juntos hoje no programa Mentoria 2020 de um assunto que não atinge somente Ribeirão Preto. Nós falamos sempre que nós falamos de programas que falam sobre o Ribeirão, mas sim todo o Brasil. E naturalmente quando atinge o Brasil, atinge também a nossa cidade, nosso estado e assim por diante. Todo mundo sabe que nós estamos passando por uma reforma da Previdência, que deverá ser votada já no início de agosto pelo Congresso. E o próprio Congresso também lançou a reforma tributária por uma iniciativa, um projeto do deputado de Ribeirão Preto, que muito nos honra, falando sobre a reforma tributária. Querer a reforma tributária todo mundo quer, não é uma palavra bonita, linda, tudo. Agora todos querem saber como, e aqui eu anoto os países do OCDE, né? Então eu também perguntei o que é OCDE e me falaram que é o seguinte, que é uma organização de 31 países que trabalham para a cooperação de desenvolvimento econômico, inclusive o Brasil está querendo entrar na OCDE. Então na verdade esses países trabalham com isso exatamente para entregar muita coisa, é desenvolvimento econômico, há uma economia muito grande, podemos pegar diversos países, vamos pegar a Finlândia, vamos pegar esses países que eles cobram o imposto e naturalmente tem reforma tributária, mas ele oferece muito, não é? Podemos até chegar lá, com a Previdência assim por diante, é o caminho. Mas o programa de hoje diz o seguinte, em que medida, como é que nós vamos fazer reforma tributária? Esse é o nosso assunto e esses são os nossos convidados. Os tributos existem desde a mais remota antiguidade. Geralmente eram impostos pelos vencedores aos povos vencidos. Ao próprio Cristo foi perguntado se era lícito pagar tributo a César, o imperador dos romanos que, à época, submeteram os judeus e a tantos outros povos. Sob o feudalismo na Europa, pagavam-se tributos de toda a ordem, inclusive para atravessar as terras senhorais. Durante o colonialismo moderno, as diferentes metrópoles os impunham, como foi o caso da quinta parte imposta pelos portugueses no Brasil, fato que gerava revolta. Por exemplo, a Conjuração Mineira provocaram também a reação dos habitantes das 13 colônias inglesas, causa fundamental da independência dos Estados Unidos. A situação tributária do Brasil atual, se ainda não gera revoltas, provoca um desequilíbrio do Pacto Federativo, além de ser muito superior ao escochante quinto dos colonizadores portugueses. 3 propostas poderão ser encaminhadas pelo Congresso Nacional. Uma delas é a do ex-deputado Luiz Carlos Auli, a PEC 293 de 2004, que parece ter maior apoio no Senado Federal. O governo revela um velado apoio a um IVA federal, mas pouco explicitado pela equipe econômica. Mas a que está em voga e merece destaque desde o mês de abril é apresentada pelo deputado Baleia Rossi. Nela, o deputado ribeirão-pretano do MDB de São Paulo pretende uma simplificação do sistema tributário nacional pela unificação de tributos sobre o consumo. Em seu texto, 3 tributos federais são extintos: o IPI, o PIS e o CONFINS, e ainda o ICMS estadual e o ISS municipal. Virão substituí-los, caso seja aprovada, um imposto sobre o valor agregado, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, de competência dos 3 entes federativos, e outro sobre bens e serviços específicos, o Imposto Seletivo, de competência federal.
A simplificação proposta não reduz a autonomia dos estados e dos municípios. O próprio deputado assim o declara. Os efeitos esperados são extremamente relevantes, uma vez que terão efeitos imediatos sobre a produtividade e aumento do PIB potencial do Brasil. E ainda, eliminará a guerra fiscal fratricida entre estados e municípios, sem reduzir a autonomia dos entes federativos na gestão de suas receitas. Para discutir o tema de tal relevância, o programa Mentoria Ribeirão 2020 contará com os seguintes especialistas: Alberto Borges Matias, graduado em Administração de Empresas pela FEA USP, professor e consultor. Baleia Rossi, autor da PEC 45/2019 da Reforma Tributária, líder do MDB na Câmara, deputado federal desde 2015, presidente estadual do MDB São Paulo, grande apoiador da saúde e terceiro setor. Já foi 3 vezes vereador em Ribeirão Preto e 3 vezes deputado estadual. Marcos Fava Neves, professor de estratégia na EASP-FGV e na FEA USP e especialista em agronegócio. E Maurílio Biagi, empresário e vice-presidente do Instituto Ribeirão 2030. Quero agradecer também a presença do Degrande, obrigado Degrande, e também ao parceiro e amigo Dirceu, que é o presidente do Mentoria 2020. Valeu, muito obrigado pela sua presença, estar aqui conosco hoje. Realmente hoje é um assunto que está dando o que falar, não é? Basta ver a abertura, né? Desde a época do Cristo já se falava em impostos, né? Então a coisa realmente é um pouco complexa. Aliás, parabéns ao Gilberto pela abertura, né, Maurílio? Linda, sabe? Linda essa abertura e linda a abertura do programa passado, né? 2 aberturas maravilhosas. Pela primeira vez, Marcos Salve está aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, viu? É importante porque, de fato, você e o Maurílio dominam bem essa parte de agronegócio, para a gente falar sobre isso, além do que você é economista também. O Maurílio também tem a melhor MBA do mundo, MBA da vida. O homem conhece tudo, né, Baleia? Com certeza. Baleia, eu queria começar o seguinte, em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa de fazer essa proposta, não é? Isso é muito importante para isso. Queria que você explicasse rapidamente para o telespectador a iniciativa, qual é a vantagem, como é que é. Em seguida, nós temos aí diversas perguntas para serem esclarecidas, onde você pode ajudar a gente. Bom, Chaim, boa noite, obrigado pelo convite e poder estar aqui no Mentoria 2020. Agradecer o Dirceu, o Maurílio, o Marcos, o professor Matias, o Degrande, pela oportunidade de a gente estar debatendo esse tema aqui hoje. Passada essa semana a votação da Previdência, vai ser o tema principal do governo federal, do Congresso Nacional, portanto, do nosso país. Eu tive a oportunidade de, como deputado federal, fazer a apresentação dessa PEC 45, que é baseada num estudo do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que é coordenado pelo Bernard Api, que é economista, mas outros técnicos colaboraram. Nos últimos 5 anos, eles melhoraram o projeto, eles estudaram o projeto. O professor Eurico, da GV, a Vanessa, o Nelson, são todos especialistas em direito tributário e em economia, que elaboraram essa proposta que nós apresentamos com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e nós estamos começando agora o debate de mérito. Algumas coisas chamam a atenção positivamente na tramitação da PEC 45. Primeiro, o fato da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, ter votado em tempo recorde com o apoio de todos os partidos, mostrando que esse não é um projeto da direita, não é um projeto da esquerda, não é um projeto de centro, mas é um projeto para o futuro do país. Então nós tivemos lá o apoio do PSL, do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos o apoio do Partido Novo, dos partidos de centro, do PDT, do PSB, dos partidos à esquerda. Então, isso demonstra que é um tema que está maduro na Câmara dos Deputados. Só tivemos o não na CCJ do PSOL.
mas o PSOL acaba não tendo uma agenda econômica. Então, eu acredito que hoje nós temos uma série de fatores positivos para acabar com essa novela da discussão da reforma tributária. Porque o professor Gilberto Abreu foi muito feliz de buscar lá no início da nossa história a questão da tributação, mas nós temos um debate de reforma tributária já há 30 anos no nosso país. E nem o governo federal e nem o Congresso Nacional foram capazes de apresentar algo que efetivamente tenha sido votado. Então, acho que a condição política ela é muito favorável. O presidente Bolsonaro, em todas as entrevistas que dá, fala, depois da Previdência, vamos trabalhar a reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já colocou isso como uma pauta prioritária da Câmara dos Deputados. O presidente Davi Alcolumbre, do Senado, tem a PEC do Raul, que é ex-deputado e também um grande conhecedor do assunto, que tem o espírito muito semelhante que a nossa. Então, acho que todos os fatores hoje são favoráveis à aprovação de uma reforma tributária que simplifique, que acabe com as distorções, que acabe com a guerra fiscal e que dê condições, junto com a reforma da Previdência, da nossa economia se destravar, da nossa economia deslanchar. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos mais 7 milhões de pessoas que não estudam e nem trabalham. Portanto, nós temos 20 milhões de pessoas aptas para o trabalho no Brasil e que não têm atividade econômica. Então, nós precisamos dar condições para a nossa economia reagir, para gerar emprego, para gerar renda, para que os brasileiros tenham novamente esperança. Legal. Agora, Baleia, quantas propostas tem dessas andando? Tem uma que vai pelo Congresso, parece que o governo está preparando uma, o Senado uma. Quantas tem no forno aí? Basicamente são 4. 2 já conhecidas, a minha, que é a base do CECIF, a do Raul, que foi debatida no mandato passado, quando ele era deputado, e foi arquivada pela Câmara dos Deputados, mas agora foi apresentada pelo Senado, que tem como a estrutura básica mesma, a substituição desses 5 impostos, um pouco de origem, um pouco no consumo, no meio da cadeia produtiva, para o destino, 100% no consumo. Okay. A nossa e a do Senado. O governo federal pretende apresentar nos próximos dias uma sugestão também. Eu tive um debate que eu participei com o Marco Sintra na Federação dos Transportadores de Carga do Estado de São Paulo, onde o próprio Marco Sintra, que hoje é o secretário nacional da Receita Federal, ele fez elogios à nossa PEC, disse até que considera que a nossa PEC seria o ideal, mas que ele via dificuldade política na aprovação. Portanto, a ideia, eu não posso cravar, porque ainda está em estudo, mas pelo que o Marco Sintra sugeriu e que a imprensa está falando, ao invés de fazer a união dos 5 impostos, eles podem propor a união dos 3 federais só. Quer dizer, a simplificação do IPI, PIS e COFINS, que na verdade seria meia reforma. Eu acho que o momento político que a gente vive, da reforma da Previdência, que é uma reforma muito mais dura no que diz respeito ao debate com o eleitor. Se nós temos hoje essa conjuntura, nós colocamos 379 deputados votando a favor da reforma da Previdência. Eu acho que nós não podemos perder a oportunidade da Câmara, do Senado e do governo federal de fazer uma reforma inteira. Uma reforma tributária que apresentar também propostas. Sugestões. Aí nós temos uma que também não é conhecido, que é do Flávio da Riachuelo, que é a criação de uma super CPMF, que é 2,5%, ele faz a sugestão, que, enfim, vai ser debatida junto, e a do governo que nós estamos aguardando. Então, basicamente, são 4 propostas que vão ser discutidas agora. Essa do Marco Sintra lembra um pouco aquela história do Suplicy, né, da renda mínima. Faz tempo que ele está tentando emplacar essa simplificação, esse imposto único, né? Deputado, só para entender, dizer que todas essas propostas vão agora para análise da Câmara.
Não, aí nós temos duas frentes. Porque eu estou entendendo que seria só a sua. Nós temos duas frentes. A que está mais adiantada é a nossa. É a PEC 45, porque nós já temos a aprovação da admissibilidade na CCJ, nós já temos a comissão aberta, que o deputado Hildo Rocha do Maranhão é o presidente, e o relator é o Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que é o líder da maioria, inclusive é um deputado bastante experiente, o que facilita a tramitação e o diálogo com todos os partidos na Câmara dos Deputados. Aí nós temos uma do Senado, que é a do Raul, que também vai tramitar. O ideal seria nós conversarmos... O Raul merecia uma homenagem, né? Não, e realmente é um lutador, ele é um cara que contribuiu muito com esse debate e vai contribuir. Eu já conversei com o Raul, inclusive, para que ele possa verificar quais as sugestões que ele acha importante a gente inserir na nossa PEC, porque realmente ele, nos últimos 4 anos, ele se dedicou incansavelmente por esse assunto da reforma tributária. E aí a do governo deverá ir para a Câmara dos Deputados e provavelmente, se for PEC, deverá ser anexada à nossa PEC, porque começa pela Câmara dos Deputados, e essa dos empresários, acho que é Brasil 200, da entidade do Brasil 200, eles devem adotar e apoiar uma proposta que foi apresentada, anexa à minha, do Luciano Bivar, que é presidente do PSL, que cria a Super CPMF. Então, a que está mais acelerada, mais adiantada é a nossa PEC. Agora, eu sei que uma matéria dessa magnitude, ninguém vai fazer sozinho. A Câmara não vai tocar essa agenda sozinho. Por mais que o presidente Rodrigo Maia seja um entusiasta dessa pauta econômica, por mais que os líderes partidários estejam entendendo que deva prosperar, nós temos que dialogar com o Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, com o Marco Sintra, como o Chaim falou. Desde sempre ele é um batalhador pelo imposto único no Brasil. Nós vamos dialogar com o presidente Bolsonaro, com o Senado. Então, aí é uma construção de muitos. Agora, o que nós não podemos é, depois de 30 anos, perder a oportunidade de votar nesse semestre. O momento é esse. Você tem toda a razão, ele tem toda a razão. O momento é esse, se a gente não aproveitar esse momento, realmente vai ser um atraso, vai ser um atraso. Olha, esse imposto sobre operações com bens e serviços, que é o IBS, além da questão positiva da simplificação, o que mais, efetivamente, com o aspecto tributário vai nos proporcionar? O que tem a mais, além de juntar tudo, que vai proporcionar ao nosso telespectador, ao cidadão comum? Precisa saber o que tem a menos. Nós estamos fazendo esse debate, e claro que a PEC vai ser ainda modificada, vai ser emendada. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com o ministro Meirelles, que hoje é secretário da Fazenda de São Paulo. Depois tive uma reunião com o governador João Dória e com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador de São Paulo. Depois com todos os membros paulistas da comissão especial, para a gente discutir a repercussão desta PEC e desta mudança. Para São Paulo, mas para todo o Brasil. Mas o que tem efetivamente que vai ajudar nós temos condições, nosso telespectador? Nós temos condições. Os estudos demonstram que, votada essa reforma tributária, nós vamos ter, no mínimo, um acréscimo do PIB em 10 pontos nos próximos 15 anos. Isso garante geração de emprego. Isso garante renda para o trabalhador. Aumentar o PIB? Aumenta o PIB em pelo menos... vai ser carga tributária em relação ao PIB? Coloca a tela 1 para mim. É carga tributária em relação ao PIB. Aqui é na hora, viu? Claro, não. Google. Cadê o Google? Conhece o nosso Google? Olha ele ali. É o Rafael. Olha lá. A carga tributária em relação ao PIB nós temos de 2004 até 2017. No último estudo está 35%, que saiu a semana passada, 2019, uma matéria grande no Estadão, já que subiu para 35%. E o que pode acontecer com isso na prática? Na verdade, tem um outro efeito positivo que também, segundo estudiosos, a aprovação desta reforma tributária vai aumentar em 20% o poder de compra das famílias e da população. O que nós não podemos falar e tentar enganar a população
E aí nenhuma reforma tributária hoje tem condições de imediatamente falar que vai diminuir a carga tributária. Por quê? Porque a questão de diminuir a carga tributária é uma questão de gasto de governo. Você precisa arrecadar para cobrir o gasto do governo. Então, esta nossa reforma, ela dá todas as condições para que o governo municipal, o governo do estado, o governo federal possa diminuir a carga. Mas para discutir diminuição de carga tributária, nós precisamos diminuir o gasto público, que hoje é uma enormidade. Olha, quer ver? Só um segundo, por favor, aqui, ó. Se ele falou do trabalhador, em seguida o senhor entra. Olha só, dias trabalhados para pagar impostos hoje. Um cidadão trabalha hoje 153 dias para pagar os impostos dele. Vai diminuir isso, Baleia? Ele vai trabalhar... Vai diminuir, e mais do que isso, hoje o trabalhador não tem ideia do que ele paga de imposto. 153 dias ele tem que Não, mas trabalhar. ele não tem... quando ele vai comprar um produto, o governo às vezes chuta. Não, pagou 30%. Não, ninguém tem ideia, porque é imposto sobre imposto, é imposto em cascata, é um pouco de imposto na origem, é um pouco de imposto no destino. Essa mudança vai deixar muito claro o que é que cada um vai pagar de imposto no produto. Isso vai ficar mais claro, transparente e vai fazer com que o eleitor também possa cobrar do dirigente municipal, estadual e federal retorno. Você falou aqui no início que tem países que cobram impostos, mas que retornam. Claro, o Brasil, além de cobrar errado, nós temos hoje um sistema tributário, sem dúvida, que é o mais complexo do mundo e o pior do mundo, e ainda não é claro, não é transparente, ninguém sabe o que paga e não tem como cobrar. O senhor ia fazer uma pergunta? Não, apenas em reforço ao que o Baleia está colocando, as finanças do governo federal, elas estão complicadas. Você pegar o resultado primário, que é a parte operacional, ou seja, todos os impostos, menos todas as despesas, exceto juros, já dá negativo. Você já tem um déficit primário. Isso vai persistir até 2023, mais ou menos. Aí em 2022, 2023, você vai começar a ter superávit. Se você descontar a parte relativa a juros, nós estamos falando em algo como 6% do PIB de déficit nominal. Ou seja, é impossível pensar em redução da carga tributária nessas condições. O governo precisa mudar a sua forma de custeio, para a partir daí poder haver a redução tributária. Legal. E outro fator importante, Chaim, é o contencioso que nós temos hoje. Só para você ter uma ideia, só o contencioso da União, não estou falando estados e municípios, que é gigante também, nós temos hoje de empresários, pessoas brigando com o fisco nacional, 700 bilhões de reais. O dinheiro está onde? Parado? Ou seja, está parado, está na justiça. E isso vai para a primeira instância, segunda instância, vai para a terceira, vai para o Supremo. Esse dinheiro fica parado Você onde, imagina, Isso é remunerado? Baixo. Você imagina que nós temos uma reforma da Previdência de contencioso. Com essa proposta, praticamente acaba o contencioso. Você consegue levantar para mim quanto tem de dinheiro parado na justiça, de ações de todo tipo? Tenta entrar aí, tá? Okay, vê se você consegue esse milagre aí. Marcos, obrigado pela tua presença. Você que é novo aqui na casa, a primeira vez, tem direito de fazer uma pergunta, que normalmente não se fala, não deixa ninguém falar. Mas como você é convidado, né, pode, dentro do teu... Você foi na China agora também, você deu um giro geral. Dentro aí do teu agronegócio, o que você tem a perguntar aí ao nosso convidado? Bom, boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, Chaim, agradecer o convite para estar aqui com vocês, parabenizar a todos. E, primeiramente, ao Baleia, eu acho que a sociedade brasileira não está valorizando uma coisa muito importante que está acontecendo de 2, 3 anos para cá, desde o processo de impeachment, que é um protagonismo maior do parlamento. Eu vejo isso com muito bons olhos. O Brasil sempre teve a ideia de ser dependente de um herói, né, que alguém que vai aparecer, né? Um Messias, né, alguém que vai aparecer, que vai resolver a situação do Brasil. Eu acho que esse caminho que está brotando do parlamento, principalmente após o processo de impeachment, que é essa ânsia reformista,
né, que vocês têm liderado, eu acho que merece os parabéns e faz a gente depender menos de uma figura. Que a figura até pode falar coisas erradas ou criar problemas, mas a agenda reformista do Brasil continua. Eu acho que esse é um ponto muito importante que eu queria te parabenizar e que você possa levar essa mensagem aí ao Congresso. E especialmente sobre o tema tributário, também um segundo parabéns, porque você agarrou aí um tema difícil, delicado, duro de entender, né, e que tem muitos grupos contrários. Então eu acho que vamos aprovar sim nesse semestre essa reforma, porque a chance do Brasil é essa daí. Antes de fazer a pergunta, eu desenhei um triângulo aqui do que seria, vamos dizer assim, o sonho do agronegócio, que é o setor mais competitivo da economia brasileira, por uma reforma. E, na verdade, você acabou matando o triângulo aqui que eu desenhei, porque você já falou. Eu acho que as empresas hoje buscam maior simplicidade, que isso elimine o que você falou aí de contenciosos, do enorme custo que as empresas têm para declarar os impostos, né, o tempo para entender. O segundo vértice seria eliminar distorções, que estão muito grandes hoje, seja no volume de impostos que pessoas de renda mais elevada pagam, vis-à-vis as pessoas de renda mais baixa, e nas distorções de que muito desse recurso vai para a esfera federal, e a gente sabe que para desenvolver o Brasil vai precisar ficar mais na esfera municipal e estadual, porque é onde nós conseguimos controlar mais esse gasto. E o terceiro seria uma sinalização de redução gradual desses impostos. Nós sabemos que agora não dá para fazer isso, mas precisa reduzir. Porque, Chaim, hoje o mundo está competindo pela instalação de empresas, para gerar produção, gerar valor, isso, gerar renda China, e né? gerar Inclusive, emprego. que é um país, como dizem que é comunista, eu não vi nada de comunista ali, né? E uma das características que eles mais consideram é o imposto que é cobrado. Então, eu tive, depois da viagem à China, passei 20 dias na Suíça. A Suíça é um caso a ser copiado de esperteza na questão tributária. Todas as sedes das tradings mundiais estão lá, porque eles cobram poucos impostos. E um suíço me contou que eles têm um sistema de votação que é sensacional lá, que você, na hora a pessoa opina por um assunto e já decide. Então alguém pautou que deveria aumentar o imposto das tradings na Suíça. Foi para a população votar, todo mundo vota, votaram contra, de medo de perder esses milhares de empregos que estão lá hoje, ganhando 20, 30, 40 mil dólares por mês, cada trading empregando 500 a 800 mil pessoas, e ficaram com medo de perder isso. Então a pergunta que eu queria deixar para o Baleia é se há no parlamento... o que você está falando, nós tivemos na China, você vê que a China tirou 800 milhões, todo mundo sabe disso, da pobreza, exatamente para ter consumidores, para poder gerar essa economia que eles têm hoje. E nós estamos falando de 4 Brasis. O Baleia vira e fala, tem quantos empregados que você falou? Hoje tem 20 milhões de desempregados. Pois é. E os caras tiraram 800 milhões da pobreza. Mas faz a tua pergunta. A gente, depois, acho que temos tempo, né, Chaim, de voltar para o assunto China, porque as pessoas que vêm de lá voltam perturbadas até, né? Você precisa de um tempo para... Nós ter um programa específico aí sobre a China. Você precisa de um tempo para voltar, precisa de um redutor de velocidade para cair aqui e não cair no chão na hora que você volta. Mas para o Baleia a pergunta é a seguinte, há no Congresso uma leitura de que o mundo hoje compete para a atração de investimentos também na questão tributária? Você acha que a porção empresarial do nosso Congresso está entendendo isso? Que nós estamos disputando empresas com o mundo e o volume de tributos é importante? Está entendendo. Eu acho que isso vai ser um facilitador da tramitação da nossa proposta, principalmente agora, Marcos, que o governo federal anunciou um pré-acordo de livre comércio com a União Europeia. No agro, nós somos mais competitivos, porque temos tecnologia de ponta, porque nós somos organizados. Hoje o agro garante o equilíbrio da balança comercial. Mas a verdade é que com essa tributação, hoje no Brasil, a nossa indústria não é competitiva. Se nós tivermos o livre comércio entre Brasil e União Europeia, com essa realidade que você falou da Suíça, e que não é diferente, a Suíça é um case, mas na média os países da Europa são mais organizados. Tem o IVA,
a maioria, e são mais organizados e simples. As empresas lá são muito mais competitivas do que as nossas. Então, mais do que nunca, esse acordo deve demorar aí 2, 3, 4 anos para ser efetivado, que ainda precisa passar pelo Congresso Nacional de cada um dos países, pelo Congresso da União Europeia, pelo nosso Congresso, pelos outros congressos aqui da América do Sul, mas isso demonstra claramente que nós precisamos melhorar nossa tributação, simplificar uma tributação neutra, que vai dar mais competitividade para a nossa indústria. Então, hoje nós temos um Congresso Nacional 50% renovado, mais liberal, o que já ajudou muito na tramitação da reforma da Previdência. Esse Congresso teve uma compreensão muito mais clara de que se nós não reformássemos a Previdência, nós estaríamos tirando o direito de aposentadoria dos nossos filhos e netos. Mas o problema com a Tabata, né? Que ela votou a favor. Que ela votou a favor. Para correr e tal, e assim por diante. Porque fizeram ideologia. Então, hoje o Congresso está muito antenado nessa questão da simplificação tributária. Você falou um negócio da Europa, tá, o presidente vai fechar com a Europa ou com os Estados Unidos? Com os dois. A ideia é fazer duas aberturas. Aproveitando um gancho aqui do Marcos Fava. Bom, primeiro, parabéns, deu um debate fantástico, um bate-papo extraordinário. Obrigado, Baleia, por trazer esse esclarecimento aqui para nós, aqui em Ribeirão Preto. Mas uma curiosidade, e o Alberto pode confirmar, ontem nós estávamos conversando disso lá na BIMAC, uma entidade que tem apoiado muito essa reforma, e o Baleia tem realmente ajudado muito nas tramitações todas por lá. Só do total dos 100% da arrecadação de impostos, sabe quanto é que chega no município direto? 6%. 6 e qualquer coisinha direto do 100%. Para o Estado só chega um pouco menos de 30% e o resto fica tudo direto no governo federal. Sabe quanto que recolheram impostos recolhidos em 2018? Você tem noção, não? 2 trilhões e... 2.388. Está aí na tela 3, né? Na tela 3, olha lá. 2010 era 1.200, 88% de 2010 para 18. 61 de inflação e aumentou 88 os impostos. Olha que maior outro absurdo. Ô Rafael, eu me recuso a falar esse número, viu? O que tem de crédito inscritos em dívida ativa. É que eu te pedi. O Google é rápido, viu? Fala você, qual é o valor que tem lá parado? O parado tem 3,3 trilhões de reais. É uma estimativa do Everardo Maciel, que foi consultor tributário e foi secretário da Receita Federal, de 95 a 2002. 3.300. Quero fazer um esclarecimento. Esse valor não está depositado em juízo. Esse valor é o da dívida ativa, é tributo que não foi pago. Sim, mas quanto na dívida? A maioria você deposita? A maioria nem está, a maioria é crédito podre. Acredita-se que quase que um terço disso só é recebível. Mas um terço é 1.300.000.100, o Dirceu. Que não está depositado agora. Terço, esse valor que o... É muito dinheiro, Dirceu. Não, é muito dinheiro. O que o deputado Baleia fala é que nós temos hoje um contencioso tributário muito grande de 700 milhões, né? Esse dinheiro que está depositado, é tanto dinheiro depositado que houve uma autorização para que os governos estaduais pudessem movimentar 30% desse valor, porque era muito dinheiro parado. E aproveitando, eu gostaria também de parabenizar o deputado Baleia Rossi por trazer esse tema, ter apresentado um tema que é fundamental para todos nós, e mais com um adendo de colocar Ribeirão com uma boa notícia no cenário nacional, sendo aqui de Ribeirão Preto. Orgulho para todos nós, sabemos que um deputado de Ribeirão está colocando no cenário nacional uma pauta importante da discussão hoje dentro do Congresso. Eu tenho uma questão, que é uma dúvida, que o senhor pode esclarecer, considerando o seguinte: nós tivemos aí na reforma da Previdência alguns percalços em razão dessa sabida divergência que temos de bancadas Nordeste, Sul. Na proposta da reforma que o senhor apresentou, como o tributo ele se unifica e passa a ser um tributo que ao mesmo tempo ele é federal, estadual e municipal, aí houve a ideia de que um comitê gestor fosse criado para que cuidasse desse tributo, normatizasse. E há uma reação dos governadores porque não confiam muito no governo federal
e acho que há razões para isso, não estou falando desse governo, mas é uma questão histórica de distribuição de receitas. E aí os governadores, então, não queriam que o governo federal participasse do comitê, não querem que o governo federal participe do comitê gestor. Em contrapartida, parece que já há uma reação de que se o governo federal não está nesse comitê, e esse comitê que vai cuidar desse tributo passa a ser dos governadores e dos prefeitos, há uma preocupação dos governadores do Sul, Sudeste principalmente, de que os governadores do Nordeste se unam, que é muito comum de acontecer quando há disputas regionais no Brasil, que eles se unam e que aí teríamos um problema então. Saímos do problema do governo federal no comitê gestor, mas levamos para dentro do comitê gestor a união do Nordeste quanto o resto do país. E parece agora que nós já temos até 3 grupos de estados, né? Nós temos os estados do Sul e Sudeste, os estados do Nordeste e do Centro-Oeste e Norte. Então os governadores... Como é que o senhor tem não só de notícias, mas vislumbra isso como solução para que esse entrave político federativo no Brasil não ponha a perder um assunto tão importante ou cause problema para avançarmos com um assunto tão importante como esse? Olha, Dirceu, a tua pergunta é muito importante. Não, porque... pergunta é uma aula, o cara deu, né? Pelo amor de Deus. Porque eu tive na última quinta-feira com o Meirelles, exatamente após ele participar em Brasília de uma reunião com os 27 secretários de Fazenda estaduais. E ele me trouxe algumas boas novidades que viabilizam e ajudam a tramitação da PEC 45. Primeiro, essa preocupação dos governadores, às vezes do governo querer fazer só a reforma da unificação dos tributos federais, que os governadores não querem. Eles querem que o ICMS esteja junto, para que haja realmente um IBS e que haja a transformação do nosso sistema tributário atual para 100% no consumo. E você só consegue fazer essa mudança se você realmente unificar os 5 tributos. Eles colocam essa questão de, no comitê gestor, você não ter a participação da União por um fato simples, não tem briga. É um ente só. O recurso é proporcional. Da nossa conta do IBS deve ficar 9% para o governo federal, 11% para os estados e 5% para os municípios. Que é mais ou menos... Não é, pode ser 6. Não, mas não é fixo. Isso é variável. Por quê? Porque a ideia é, nós precisamos, nos 20 primeiros anos, pela transição colocada na proposta, garantir a arrecadação atual do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, com o apoio dos governadores pela inclusão do ICMS, isso já é um apoio político muito significativo. Segundo, uma preocupação aí de São Paulo, que o senhor colocou muito bem, os governadores podem se unir contra São Paulo, que é uma potência econômica e a locomotiva do nosso país. Já houve um entendimento com o próprio Meirelles que a participação no tal fundo gestor vai ser por arrecadação. O peso vai ser por arrecadação, o que acontece um equilíbrio, São Paulo, Rio, Minas, Bahia, enfim. Então, isso também já houve um entendimento. E essa semana nós vamos ter, provavelmente, uma reunião de governadores para que eles possam fazer outras sugestões. Sugestões essas, que é bastante importante a gente dizer, não desvirtuam o projeto, não atingem a coluna vertebral do projeto, que é a mudança da cobrança de tributo. Então, eu acho que essa discussão com os secretários estaduais da Fazenda e com os governadores, ela está sendo muito boa e acredito que vai ajudar, inclusive, a tramitação da PEC. Ô Baleia, mas é exatamente esse o ponto. Está tudo bonito, está tudo lindo, as propostas estão aí, parece que são ótimas, maravilha, mas quem é que vai liderar esse pacto federativo? Vai ser o governo
o melindre do governo, quer dizer, o ego e toda essa parte, eu quero fazer a reforma. Vai ser a Câmara, o Maia, quem vai? Quem vai ser? É o Senado? Ou não é ninguém? Existe um outro entrave no processo, que todo mundo sabe, chama-se Marco Sintra. Nós estamos falando aqui, mas o Marco Sintra ou ele vai ser colocado para fora ou essa reforma não passa. Todo mundo sabe disso, o Brasil inteiro sabe disso. No que você está afirmando? Porque ele quer o posto único. Ele não abre mão. Então é difícil isso. Como é que você vai liderar esse pacto federativo? Essa provocação foi muito boa porque diz respeito ao que a gente está vivendo lá em Brasília, exatamente. Quer dizer, uma série de propostas e nós vamos ter a capacidade política de tentar pegar as boas ideias das demais propostas e inserir na PEC 45. Nós temos um facilitador, que nós precisamos dizer de maneira bastante clara. O presidente Jair Bolsonaro, ele, em várias entrevistas, mas nas últimas entrevistas que ele deu no SBT e na Record, ele especificamente citou a PEC 45, de minha autoria, e ele falou assim, olha, eu vou conversar com o Paulo Guedes. Se essa proposta for boa, não tem problema do parlamento tocar. Quer dizer, vamos apoiar, vamos melhorar. Quer dizer, então, eu acho que a presença do Bolsonaro na presidência da República, sabendo que essa PEC vai dar para o país um resultado extraordinário que a gente aguarda, se é bom para o país, é bom para o governo. Então, não tem essa questão de tocar? Briga. Só para responder direto o que o Degrande perguntou. Geralmente, quem não deixa tocar a reforma tributária é o governo federal. Por quê? Porque tem sempre medo de um pacto federativo, que é necessário. Vocês falaram aqui do pacto federativo. Hoje, fica muito dinheiro no governo federal e pouco nos estados e municípios. Só que transferiram todas as obrigações mais caras para os estados e para os municípios. Só que não mandam recurso. Então, o Congresso vai tocar no primeiro momento, nós precisamos, primeiro, simplificar, organizar as alíquotas e com esta reforma o Paulo Guedes pode fazer o verdadeiro pacto federativo, que é, em determinado momento, tirar 1% da alíquota federal e passar para os estados meio, passar para os municípios meio. Então, com essa proposta, nós vamos ter um facilitador, inclusive, de fazer o pacto federativo. Eu acho que o Rodrigo Maia é entusiasta dessa proposta. Ele vai tocar junto com você. O Davi Alcolumbre. É o Congresso, é isso? É o Congresso, mas, claro, ouvindo o presidente e a equipe econômica. Teve um profissional que eu convidei para vir para cá, infelizmente ele está viajando, mas ele mandou um áudio aí para você, para falar um pouco disso. Você vai conhecer a voz dele. Põe aí no ar. O Brasil tem uma concentração muito grande de impostos sobre consumo e produção. E pior, os impostos sobre produção incidem em cascata e acabam tendo impacto negativo exatamente nos produtos e serviços de mais valor agregado. O que a reforma tributária vai fazer para diminuir ou, de preferência, acabar com esse problema? O Ricardo Amorim, que é parceiro nosso, não é? Ele te fez uma pergunta aí. Olha, a grande vantagem, Chaim, dessa proposta é que acaba com essa tributação em cascata, acaba com a guerra fiscal que hoje é nociva para o país. Hoje, a guerra fiscal, em determinado momento, ela foi utilizada para desenvolvimento regional. Eu vou levar o investimento para uma região, vou gerar emprego, vou melhorar a vida das pessoas. Hoje isso não existe mais. Por quê? Porque são distorções que acabam não repercutindo positivamente para a população. Com essa proposta, acabou a guerra fiscal, porque você não tributando na origem, aonde se produz, você não tem o que oferecer de vantagem para as empresas. Então as empresas vão começar aí de acordo com a vocação regional, que é um investimento sustentável. E nós estamos propondo na proposta um fundo de desenvolvimento regional para estados e municípios que porventura percam a arrecadação, que eles possam ter recurso para investir em tecnologia, em preparação de mão de obra, em infraestrutura, que sabidamente retornam muito mais para a população do que às vezes você dá uma isenção fiscal. Hoje, São Paulo começou a entrar na guerra fiscal.
E depois que São Paulo entra na guerra fiscal, aí o jogo é pesado, perde, todo mundo perde. Hoje São Paulo dá, e o API faz sempre essa comparação, São Paulo dá incentivo fiscal para frigorífico, onde o boi está no Centro-Oeste, e o Centro-Oeste dá incentivo fiscal para montadora, onde sabidamente a vocação é mais São Paulo, Sudeste. Então existe uma inversão, depois tem um monte de caminhão gastando recurso nas estradas, uma desorganização total, sendo que o frigorífico muitas vezes dá mais emprego do que as montadoras, porque hoje com a tecnologia nós temos enormes plantas e com pouca geração efetiva de emprego. Olê, você podia me ajudar? Pede para os dois darem incentivo para as escolas, que nenhum dos dois dá, viu? Coloca aí a tela 4 aí para mim, que eu quero fazer uma pergunta. Deixa a tela no ar. Baleia, diante disso daí, olha só, seria interessante o IBS conduzir com tributação todas iguais, ou seja, tratar da mesma forma o livro, o medicamento, o alimento, como trata o perfume, por exemplo? Eles merecem a mesma forma de tributação? Como é que fica essa questão? O IBS vai tributar todo mundo igual? E a seletividade, como é que fica? Olha ali, ó. Você tem cerveja 42%, leite 18%, arroz... Quer dizer, que gênio que diz que a cerveja tem 42%, arroz 18%, pão, chocolate 39%, pizza 36%. Quer dizer, e o livro? E a agricultura? E o agronegócio que hoje que traz benefício? Na hora que, olha só, olha o imposto sobre o Brasil, videogame 72%, camisa, muleta 39,6%. Coitado do cara que precisa da muleta, Maurício. Que é isso daí? Não é borracha escolar? Quer dizer, a gente nota vinho 46%, quer dizer, 54%. E videogame 72%. E como é que é feito essa tributação que você conhece bem, Matias? É baseado no quê? O cara achou o livro, nada. O outro não sei o quê. Eu tenho a pressão de um cara, vem lá e ele abaixa. Como é que é feito isso? Porque isso aqui, por isso que eu te perguntei, viu, Fábio? Que vai ser todo 25% todos iguais nisso. Não é isso? Isso não é aumento de tributação? Bom, a forma de tributar, você tem que considerar que tem um histórico aí atrás. E por trás desse histórico, pelo gráfico anterior, você vê a necessidade de aumento da tributação. Você esqueceu só de colocar naquele gráfico a comparação internacional. A comparação internacional está mais... a comparação internacional, Google? Está mais perto de 20 do que dos 45 do Brasil. Tá? Então, a comparação internacional é mais perto dos 20 do que dos 45. Tá? Agora, a tributação por item dentro da tabela, você tem aí toda uma discussão de interesses que acabou mesclando essa tabela, a partir do próprio interesse de aumento da arrecadação. Tá? Agora, eu quero dizer aqui, desculpa, que um videogame que paga 72, vinho 54, vai vir para 25. E o livro, que é 0 ou 1, você lá vai para 25. Então, esse disparate aí vai ter essa observação? Essa é a pergunta. Vão ser todo mundo tratado iguais? A ideia é você fazer... O cara que é soja, que planta soja, que para exportar, que hoje não tem tributação. A pergunta é essa. Como é que vocês vão equacionar isso? No meio da cadeia produtiva, tudo que for investimento gera crédito. 100%. E um crédito mais tranquilo. Tudo que é isso, explica? Tudo que for comprado no meio da cadeia produtiva para fazer... Dá um exemplo, para o telespectador entender. Nós estamos falando com alguém que não tem o conhecimento científico que o Matias tem. Matéria-prima. Toda matéria-prima que se comprar no meio, por exemplo, uma indústria, tudo que comprar de matéria-prima, o que ele recolher de imposto na matéria que ele comprou, ele vai ter retorno daquela parcela de imposto. Mas então, qualquer tipo de matéria-prima, qualquer empresa? Qualquer empresa, qualquer tipo de matéria. Exatamente porque a ideia é você cobrar 25% no consumo e desonerar 100% dos impostos que são pagos no meio da cadeia produtiva. 100% das exportações são desoneradas. Então, é zero. E não tem problema de, muitas vezes, ter o que acontece hoje, é que você tem dificuldade de buscar o crédito. Porque hoje tem isso. Você tem direito ao crédito, a empresa, mas vai buscar, aí o governo do estado que reteve o seu crédito, ele vai ter que decidir, ou ele vai pagar o funcionalismo público, ou ele vai devolver o teu crédito.
você já sabe o que acontece. É lógico. Então, com isso, como vai ter esse fundo gestor único, o recurso do crédito ele vai ficar nesse núcleo gestor. E ele não vai ser distribuído para nenhum dos entes. Portanto, no máximo a expectativa é que em 20 dias você tenha o retorno do seu crédito. Exportação, nada de tributação. E um outro fator importante nessa tabela é a discussão da desoneração da cesta básica. Porque o projeto prevê que todos os produtos tenham os 25%, diferentemente do que é hoje. Mas tem também um mecanismo de se devolver todos os gastos das famílias cadastradas no Cadastro Único Social do governo federal, da cota parte de imposto dos produtos da cesta básica. Hoje, o sistema é muito mais regressivo. Por quê? Porque apesar de ter a desoneração da cesta básica, quem é rico, quem tem mais dinheiro, gasta mais com produtos da cesta básica do que o pobre. Então, todo mundo tem isenção de imposto nos produtos da cesta básica. Nesse sistema, não. Os pobres vão ter e todo mundo vai acabar pagando. E isso por que é importante? A previsão é que esse ano, com a desoneração da cesta básica, o governo invista aí 20 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. Se você colocar 20 bilhões de reais, ao invés de dar a desoneração da cesta básica, no programa Bolsa Família, ele faz 12 vezes mais justiça social e política social do que a desoneração da cesta básica. Como é que você entendeu isso, Matias? Ok, veja, você tem um ganho nas classes menos favorecidas, porque todo mundo vai estar pagando, né? Então tem uma diferença aí. Do lado empresarial, tem uma compensação pelo crédito tributário. Então, por exemplo, eu cheguei a orientar uma empresa, exportadora, frigorífico, exportação, e eu tinha créditos tributários. Para aproveitar os créditos tributários, eu tinha que comprar algumas empresas de sabonete. O que tem a ver isso? Para compensar o crédito. Se comprar essa empresa, por que sabonete? Porque tem uma alta alíquota de CMS. Olha que absurdo. São as distorções do nosso sistema, né? Faz com a empresa de sabonete? Haja gente para dar banho, hein? Isso, muito bem. Mas isso hoje existe. As principais empresas de sabonete estão na mão de frigoríficos. Você está de sacanagem comigo? Eu estou falando sério. O que tem a ver a frigorífico? Não é possível. Ô, Fava, é isso mesmo? Você que lida com essa parte aí? É porque uma parte do sabonete vem do boi também, então tem... tá ligado. Tá bom. Então não tem nada a ver isso, hein? Não tem nada a ver? É por causa disso. É por causa do crédito. Eu queria ouvir... É para ele aproveitar o crédito. Tem um crédito... Entendi. Eu queria ouvir o Calcínio. O Calcínio não pôde estar aqui hoje, lamentou muito, que é amigo do Baleia, inclusive. E ele deixou aí umas perguntas aí pro Baleia. Vamos lá. Existem vários projetos de reforma tributária que estão no Congresso Nacional, não é? O governo ainda pretende incluir tem discutido várias ideias, mas eu vou falar de uma forma mais breve, no sentido de projeto de reforma tributária do ponto de vista constitucional, que é aquele de relatoria do deputado Baleia Rossi, a PEC 45, que trata de um projeto que se utiliza de bases de estudos do Centro de Cidadania Fiscal, do CCIF. Em geral, e ele é muito parecido em alguns pontos com outro projeto do deputado Rauli, o que busca esse projeto de reforma tributária? A unificação de vários tributos, né? Ou, para o jargão popular, impostos. O imposto do IPI, o PIS e a COFINS e também ICMS e ISS. Essa é a base da emenda constitucional do deputado Baleia. Por outro lado, o Rauli, ele incluía outros tributos e faz realocação de outros tributos, inclusive IOF, entre outros. Bem, qual é o espírito dessas reformas, sobretudo em mais evidência? A ideia de unificar para simplificar e criar uma lei que acabe com algumas distorções na forma de tributar, busque tributar as novas tecnologias, facilite a forma de crédito e débito. Esses são alguns dos pontos relevantes da ideia de buscar uma melhoria do nosso sistema tributário. É fato que existem vários pontos ainda a se discutir e pontos muito preocupantes.
Exemplo, o aumento da carga tributária que com certeza há uma forte chance de acontecer, seja por uma alíquota que se prevê de 25%, seja pelo fato de que todos, em geral, ficarão sujeitos a essa tributação num sentido de receita muito maior do que nós temos hoje. Uma tributação muito mais ampla, numa alíquota próxima da OCDE, sendo que nós estamos num país muito inferior a isso. Então, há muito que se fazer. Exemplo, ainda não temos o impacto efetivo, uma simulação efetiva em todos os setores. Agronegócio, comércio, serviço, que já estão dando notícias de que haveria uma significativa carga tributária. E na minha leitura, embora tenha por concepção a ideia de que a reforma tributária é essencial, entre uma reforma tributária e manter o aperfeiçoamento do sistema atual, diminuindo carga fiscal, eu opto por manter um sistema atual com melhorias e redução da carga fiscal do que um sistema novo que possa implicar em aumento da carga tributária. Simplificar para tributar mais, não vejo também ser uma grande inovação. E faço uma pergunta, né? Se não se trata a reforma tributária ainda de um germe muito recente, que merece muito mais estudos de impacto, de comparação com os países, por exemplo, europeus, mas, sobretudo, na minha leitura, falta ainda a demonstração de como essa mudança, que é grave, no sentido de que ela é muito significativa, vai impactar de verdade na economia, porque já há concordância, inclusive, de que há uma tendência de que essa reforma cause, sim, aumento da carga tributária. Sem contar ainda outros aspectos ligados à forma de tributação, se efetivamente há simplificação, até porque ficaremos com esse tributo e os outros por em torno de 10 anos, então nada vai acontecer de um dia para o outro. Então são algumas perguntas e reflexões que eu faço ao relator, ao deputado Baleia, dentro desse meu pequeno momento de espaço de reflexão e de questionamento sobre a reforma tributária, embora existam milhares de outras questões que podemos debater, e saúdo a todos aí no programa Mentoria. Olha, o primeiro ponto, chance de aumento da carga tributária com esta proposta, zero. Mas por que é zero? Porque ela está apenas substituindo o que existe de imposto hoje. Então, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ICS e ISS vão ser unificados e o valor não vai ser, no primeiro momento, nem menor, mas também nem maior. E essa experiência que nós estamos colocando em debate, através do estudo do CECIF, ela tem quase nada de original. Por quê? Porque a literatura, ela mostra que mais de 150 países utilizam o IVA, que tem a mesma característica que o IBS. Então, nós não estamos reinventando nada, nós não estamos criando, nós estamos pegando as boas experiências de outros países que se desenvolveram, que têm as empresas muito mais competitivas, e estamos colocando no nosso IBS. Então, essa é uma preocupação. Nós tivemos alguns bombardeios por partes de setores que preferem que fique do jeito que está, essa bagunça de tributação que nós temos, e começaram a querer dizer que essa proposta aumenta a carga tributária. Chance zero. Zero por quê? Porque ela apenas substitui os impostos atuais para simplificar, e ao invés de cobrar em cada etapa de produção, um pouco na origem, um pouco no consumo, e ninguém sabe o que paga, para 100% de tributação no consumo. Então, absolutamente tranquilidade de dizer, é um sistema que vai simplificar e que vai dar condições de diminuir no futuro a carga tributária, que é o grande objetivo. O deputado é autor da PEC 4519. Ele é autor, não relator, como o Calcini comentou. Ô Baleia, esse aumento de carga tributária, está perguntando, porque prestador de serviço, comércio e agronegócio vai ter aumento. Porque hoje a carga deles é pequena. Vocês já olharam para isso ou vocês fizeram um geralzão, não deu para olhar um por um? Nós estamos fazendo esse debate principalmente nos prestadores de serviço. Esse tem problema. Aí tem uma diferenciação. Todo prestador de serviço que presta no meio da cadeia produtiva, ele vai ter crédito 100%. Então esse não mexe.
O único que vai ser afetado é o prestador de serviço que vende serviço para o consumidor final. Esse vai ter os 25% de imposto, porque é no consumo. Então, essa discussão está sendo feita. Qual é a ideia? Hoje, o Marco Sintra e o Paulo Guedes devem encaminhar para o Congresso Nacional o projeto de desoneração da folha de trabalho, que aí impacta positivamente exatamente o prestador de serviço para o consumidor final. Então, a ideia é a gente trabalhar em conjunto. O Marco Sintra já sinalizou nesse debate que nós fizemos também, além da desoneração da folha de trabalho, ele quer enviar a diminuição do imposto de renda pessoa jurídica, que hoje no Brasil é 34%, ele quer abaixar para mais ou menos 25%, no mundo é 20%, 22%, mas já seria uma queda significativa, mexer na tabela do imposto de renda e buscar outros mecanismos para arrecadação. Agora, essas mudanças não são por PEC, são por projeto de lei. Portanto, a gente tem condições de tratar exatamente para que alguns setores da economia não sejam grandemente impactados de maneira conjunta, para que haja uma mudança que seja boa para todos. O senhor está se coçando aqui, quer te perguntar alguma coisa. Tem uma questão, aproveitando a fala aí da desoneração da folha, da tributação da folha. Existe um grupo de pessoas trabalhando no assunto, muito preocupada com essa proposta do governo de tributação de folha e com a eliminação da contribuição previdenciária, pura e simplesmente. Isso é uma ruptura de um sistema que está posto e não está posto só no Brasil, né? Se falou aqui da OSDE e todos os países têm uma carga tributária de folha mais ou menos igual, parecida com a do Brasil. Não estou dizendo que todos sejam assim. Então, eu gostaria de dizer que esse grupo de pessoas, de professores, de escritórios de advogados de São Paulo, tem uma proposta de tributação de folha, inclusive, já aproveitando para dizer aqui em primeira mão, devem pedir uma audiência com o senhor para daqui a alguns dias para levar essa ideia, para se contrapor essa ideia do governo, porque essa ideia do governo, ela aparentemente pode ser boa. Quando eu digo para o empresário que ele não vai pagar mais contribuição da folha, então se eu pegar aí 20% para ficar na contribuição básica de 20%, dizer para o empresário que ele não vai pagar mais isso é tentador. Se eu disser para o trabalhador que ele poderá ter uma diminuição de 2, 3 pontos percentuais, isso também é tentador, né? Eu não sei como é que vai ser a proposta apresentada. Mas isso faz uma ruptura por completo do sistema. Nós sabemos que a reforma da Previdência ela foi feita para 10 anos. Sim. Bom, se daqui a 10 anos nós quisermos voltar a ter certas circunstâncias que temos hoje, você rompe tudo e depois daqui a 10 anos você começa de novo, como é a capitalização, por exemplo, do custeio da parte do trabalhador. A proposta, portanto, é sim uma reforma de tributação da folha, é sim diminuição de carga tributária, porque tanto na sua proposta quanto na proposta do Senado, não houve nenhum momento em que se trabalhou a tributação de folha. Essa proposta, ela não é colidente nem com a sua, nem com a do Senado, porque ela, na verdade, ela vai se unir. E é uma tributação importante no Brasil, né? Nós temos mais de 400 bilhões de arrecadação de tributos da folha. Portanto, nós estamos falando aí de 20% mais ou menos da carga tributária do Brasil hoje está na tributação de folha. E a ideia é sim diminuir das empresas prestadoras de serviço, mas não rompendo como eles querem fazer e substituindo eventualmente, como é a ideia do Marco Sintra, por uma CPMF. Né? CPMF. Você entendeu a aula dele? Entendi, é pertinente, estou à disposição para poder conhecer com mais profundidade essa ideia. O que o governo deve apresentar, se sabe que é a desoneração da folha, mas hoje não existe mágica. Quer dizer, você vai deixar de cobrar ou fazer o financiamento da Previdência Social na folha, você vai ter que buscar uma outra fonte. Então, alguém vai pagar. Quando você tem alguma isenção tributária, quando você tem alguma vantagem para algum setor, pode ter certeza, algum outro setor está pagando a conta. Então,
Estou à disposição, acho que é um belíssimo debate e tem esse zoom da nova CPMF, que é um imposto muito ruim. É um imposto que paga em todo lugar, você prejudica a exportação, você prejudica a competitividade das nossas empresas, você paga em todo momento o imposto. Para se ter uma ideia, muitos países... É muito maior já o CPMF do que essa proposta? Muito porque paga-se mal e você desorganiza absolutamente o sistema. Para se ter uma ideia, o único país hoje que tem uma CPMF grande é a Venezuela. Todos os outros países ou deixaram a CPMF ou tem lá uma CPMF de 0,2, 0,1, 0,3 para investimento específico em algum setor. Então, essa proposta não é boa. Vamos comparar a carga tributária do Brasil com os países da OCDE, que o Google já conseguiu levantar e o nosso pessoal já vai colocar na tela. Olha a competência do povo, olha, parabéns. Só que tá muito diferente, não estou enxergando. Dá para ampliar um pouquinho? Nem tudo é perfeito, né? Mas tá boa. Olha lá, Dinamarca, França, Bélgica, Finlândia, Áustria, Suécia, Itália, enfim, Hungria, quer dizer, são os 25 maiores. Começa com 46,8. Ô Google, você não quer falar um pouquinho? Pegou esse gráfico aqui de um estudo que foi feito... Mas infelizmente... Isso, esse gráfico é de um estudo que foi feito com dados de... O espectador está vendo. Isso, com dados de 2015, aí, a gente tem o maior país, a Dinamarca, aí, 46,6%, o Brasil com 32,1%, e o menor desse estudo aí, o México com 17,4%. E a gente tem outros países aí que a gente pode citar, Itália, 43,3%, Portugal, 34,5%, Estados Unidos, 26,4%. E a Suécia, que o Fava acabou citando aí, quanto que é lá? 43,3%. E onde nós? Suíça. Suíça. 27,9%. É menor que o Brasil? A grande questão aí, Chain, menor que o Brasil. É que não dá para você comparar o Brasil com os países que têm uma carga tributária maior. Porque nesses países você tem educação gratuita, pública e de qualidade. Você tem saúde, você tem segurança, você tem... Quer dizer, o Estado está preparado para arrecadar, mas retornar 100% das necessidades básicas das famílias. Então, é um estudo importante, mas se você pegar o nosso país arrecada muito, mal, e tem retorno quase zero. Você queria fazer alguma pergunta? Só um comentário, eu fico muito contente com a visão do deputado Baleia em relação a isso e das outras pessoas aqui presentes, Chain. O CPMF não pode voltar de jeito nenhum. Isso é uma coisa obsoleta, que vai contra o que é o caminhar das empresas hoje, que é terceirização de atividades, relações contratuais, cada agente fazer uma função. Você vai contra a modernidade e contra a eficiência, porque você tende a verticalizar as atividades para não ter transações financeiras. Esse é um fato negativo. Você gera inflação, imposto para tudo quanto é lado. Segundo fato é que você estimula a informalidade, porque volta o dinheiro a circular, coisa que na China a gente viu que não existe mais dinheiro, não existe cartão, é só telefone, pipipi, acabou o plástico, acabou tudo. Então você vai na contramão do que é hoje uma empresa moderna, especializada nas suas atividades fins e delegando para outras fazerem, porque você vai ter tributação em cima de cada atividade. Maurício estava falando também aí. Eu acho que a gente tem que enaltecer duas coisas. Primeiro, a questão da confiança, né? Nós estamos ouvindo aqui do deputado Baleia Rossi a garantia de que não há aumento de tributação. É muito importante, ele que está conduzindo isso, ele que está fazendo, e obviamente que ele tem uma preocupação muito grande, porque se nós tivermos aumento de carga, vai ser realmente uma coisa muito difícil. O deputado Baleia Rossi, eu acho que ele botou o dedo na ferida, ele colocou aqui que a arrecadação é todinha da União, né? E a União passou as grandes despesas para os municípios. Então, isso é uma distorção de tal
magnitude que nós estamos sentindo, que ela é inviável. Então, obviamente, que essa reforma vai privilegiar, vai mudar essa questão. Depois ele falou de uma coisa que é desastrosa para o Brasil, aliás, é uma coisa que é uma coisa de português, né? Esse negócio da guerra fiscal, porque uma hora você leva um negócio para lá, prejudica aqui, quer dizer, você dá incentivo, quer dizer, nós é um nonsense total essa guerra fiscal. Quer dizer, os estados que entraram em guerra fiscal municípios também estão entrando, municípios, etc. Os municípios todos estão entrando. E o contencioso, que aí ficou na dúvida, mas o Brasil tem um contencioso, e o Brasil, aí sim que vale a pena, eu queria até contribuir com o deputado Baleia Rossi, para que depois aí é uma coisa muito mais, uma reforma muito mais do judiciário do que do legislativo, mas nós vamos ficando. Então hoje, por acaso, eu li, se eu soubesse que eu ia fazer essa conversa, eu teria trazido a relação dos 10 maiores contenciosos brasileiros, dos 10 maiores... Você anda muito bravo, viu, das empresas... Das empresas... Os 10 maiores... Não, porque são todas empresas que não têm a mínima condição de você receber nenhum tostão. Duas que eu lembro aqui é a VASP e a Varig. Né? Cadê VASP e Varig? Não existe. Mas tem um contencioso nesse novo que o doutor Liceu falou aqui, eles estão incluídos. E muitas outras empresas estão incluídas. Então, tudo é muito lento. Entendi. Eu toda vez, você que gosta desse assunto, o Baleia gosta também, quer dizer, o que aconteceu com tudo que é aprendido aqui, você vai aqui no depósito de automóveis, no depósito, você vai em todo lugar, quer dizer, é um absurdo que você logo não leiloe. Aqui no aeroporto de Ribeirão, você vê quantos aviões nós temos lá abandonados, que num determinado momento aquilo valia, aquilo tinha um valor grande, então aquilo precisa haver uma legislação que permita que a Receita leiloa logo, enquanto o negócio está funcionando, e depois a Justiça vai discutir. Consegue colocar aquela tela de hoje? Você se lembra da VASP e da Transbrasil? No Brasil inteiro, esses aviões esparramados e todos viraram sucata. Quer dizer, isso é um custo para o erário nacional, para você, para mim, para todo mundo, fantástico. E deixaram só o carro. Hoje de manhã eu estava vendo aí, Maurício, desculpa só. É uma tela que é o seguinte, recapeando toda a cidade, é um absurdo. Tinha um carro parado e não recapearam debaixo do carro. Ficou o carro parado, recapearam toda a rua e ficou aquele carro lá parado. Eu não acreditei a hora que eu vi aquilo. É um absurdo. Não tem alguém que tome a responsabilidade de guinchar, tirar. Você não pode tirar. Esse é o grande problema nosso. Está lá o carro. Olha ali, ó, que absurdo. É um carro novo, hein, Chay? Não, olha o absurdo. E não, pior que esse carro é sertãozinho. Olha o que fizeram aqui em Ribeirão Preto, Baleia. Foi aqui em Ribeirão? Foi aqui em Ribeirão. Olha que loucura. Aí foi perguntar no Lincoln, imagina o Lincoln, o escândalo que ele fez com isso. Eu tive que concordar pela primeira vez com o Lincoln. É absurdo um negócio desse, né? Ainda é grande. Aí o cara falou assim, o cara foi procurar o nego, nosso repórter entrou para saber de onde quer, sertãozinho, e o cara tá em Guaxupé. Falei, pô, tira esse negócio daí. Põe de lado, recapeia e depois devolve, né? Obrigado, você tá nem empurrar o carro um pouquinho para frente, guinchar um pouquinho para frente, depois volta pro lugar, né? Olha, gente, que absurdo. Falta de criatividade, hein, Chay? Não é criativo, falta de vergonha na cara, né? Não é possível o negócio. Quem fez isso? Como é que fez? Quem deixou? É criminoso isso daí, porque a atualização de informação, o carro já saiu de lá e colocaram ícones. Parabéns, hein? Agora... Olha, você já pensou quanto vai custar voltar lá para fazer esse pedacinho? O prefeito, os secretários, lógico, o prefeito não deve estar sabendo disso, mas quem ele colocou lá, pelo amor de Deus, hein, ô Nogueirinha, olha isso aí, pelo amor do santo Deus, só reforçando o que você falou, então, como é que é. Quanto vai gastar agora, o que eu me preocupo é quanto vai gastar para voltar lá e fazer essa complementação asfáltica. Lógico, o prefeito não está sabendo o que está acontecendo, mas caramba, o secretário desse devia ser... mandado passear. É por isso que não posso ser candidato a prefeito, viu, Maurício? Por isso que eu já mandaria arrancar. Não tô nem aí se pode, não pode, se mas com essa equipe, eu vou ter problema, gente. Com essa equipe que você tem aqui, você poderia ser, porque você seria monitorado on time. O De Grande seria o meu secretário do quê, De Grande? De nada, não vou só ficar não aqui, vem, não, você tá louco para ser secretário. E outra coisa, você prometeu que você ia pegar pesado do Baleia. Eu não vou pegar pesado. Você é político, puxa saco, você não falou nada. Não vou pegar pesado, eu vou pegar só uma coisa. Eu vou insistir na mesma pergunta. Não
não E a vota de pergunta novo. é essa. Eu acho que está tudo bonito, tudo lindo, tudo fantástico, mas não sai por conta de egos, e eu acho que é isso que eu queria saber dele. Exatamente quem é que vai lidar com esse ego. Você tem um presidente que cada dia fala um negócio diferente do outro. Você tem um secretário da Receita lá, o Marcos Sintra, que, pelo amor do Santo Antônio, vamos falar a verdade, né? Se ele continuar, não vai sair reforma nenhuma. Então, como é que vocês vão, enquanto políticos, mudar esse negócio? Porque o povo quer saber o seguinte, ó, dá 34%, eu não aguento mais. Precisa baixar esse negócio. Vai baixar quanto? Você está falando que não vai baixar. Então já começou feio. Como está falando que não vai baixar? Não vai baixar, e por enquanto, nesse primeiro momento, a alíquota não abaixa. Então o povo já fica assim. Muito o custo do Brasil. É evidente. Você diminui toda uma gastança. Mas vamos para a prática, Baleia. Que vai vamos para no preço final do produto. Então vamos para a prática. Sim, mas o preço Quem é final que vai mexer diminuir. nesse negócio? Ele já falou, é Congresso. O Marcos Fava, nosso professor, falou aqui em determinado momento do protagonismo que o Congresso começou a ter. Isso, e eu tá falei claro. do facilitador que é o presidente da República hoje, o Bolsonaro, que na Previdência já fez um pouco isso. Já foi um termômetro. O que ele fez na Previdência? Ele mudou a concepção dele, que historicamente era contra a reforma da Previdência, porque ele sempre representou grupos mais do Estado, né, forças de segurança, então ele sempre foi contra. Ele já reconheceu, conhecendo, bom, ele, presidente da República, vamos lá, presidente, imagine o Paulo Guedes falando, olha, isso, o senhor precisa mudar, precisa ser a favor da reforma da Previdência. Então ele já deu esse passo atrás e ele já reconheceu que ele estava errado naquela ideia dele. Bem, né, Baleia? O Paulo, ele ouve, né? Não, ouve. Tanto é que ele mandou. Ele teve a coragem de mudar e mandar a reforma da Previdência. Mas aí, De Grande, o que ele fez? Ele falou, agora é com o Congresso. Então, eu acredito, claro, que nós vamos ter que ter diálogo com o Paulo Guedes e com o Marcos Sintra, com o Senado, mas para buscar um entendimento de ajustes na reforma, mas eu não vejo o presidente Bolsonaro como alguém que não queira a reforma tributária. Porque o que nós vimos até hoje, nesses 30 anos, que nós não tivemos reforma tributária, muito porque os governantes não quiseram. Por quê? Porque não queriam mexer, porque é ruim. Mas arrecada pelo menos... Mas é o Congresso que vai ficar à frente disso. Acredito que o Congresso vai ser protagonista. Não, só para simplificar isso, obviamente que o deputado Baleia não pode dizer isso, mas essa proposta do deputado... Maurício falou que ia pegar leve. Essa proposta do deputado Baleia Rossi, ela tem uma simpatia muito grande, como ele já comentou aqui, do presidente da República, né? Ela tem uma simpatia, o deputado Baleia Rossi tem um aliado muito importante, que é o deputado da Câmara, que é o Rodrigo Maia, que está muito alinhado nessa, e ele tem conseguido fazer coisa. E no Senado ele tem também um aliado, que é o Davi Alcolumbre. Então, o deputado Baleia Rossi está muito bem calçado. O que é importante a gente dizer, Baleia, acho que é importante para você dizer isso, para o telespectador, para os brasileiros em geral, é que nem a reforma da Previdência e nem a reforma tributária, elas têm um efeito, Delgrande, inicial, ela não vai, no dia seguinte, aprovou a reforma da Previdência, não vai melhorar nada para ninguém no primeiro ano. Aprovou melhora a reforma... o ambiente, né? Aprovou, melhora o ambiente de negócio. Porque nenhum país vai investir no Brasil, quando vem aqui o secretário agora, o secretário de Economia americana, vem aqui, diz das perspectivas que existem, nenhum país vai investir num país que tem uma incerteza de insolvência se a questão da Previdência não for aprovada. Então é uma questão da certeza da insolvência. A hora que você tira isso do pedaço, você cria condições de ambiente de negócio, como se diz, para que esses investimentos sejam realizados. Idem da reforma tributária. Maurílio, teve um amigo nosso que você conhece bem, que ele foi viajar hoje, ele iria participar do programa, que é o Nelson Augusto, né? Eu gravei com ele também e ele deixou aqui um recado aí, colocou a posição dele e faz também uma pergunta para o Baleia. Aí a gente vai ter esse espaço aí para a gente tomar uma água. Vamos lá, coloca o Nelson no ar.
Boa noite, estou aqui com o Nelson Augusto, que é um dos maiores economistas do país que eu considero e conheço. É um profissional de alto gabarito, conhece muito sobre a situação econômica do país e, por que não, de reforma tributária, que é uma coisa integra a outra. Convidei o Nelson para que participasse hoje do nosso debate, desse nosso momento que nós estamos aqui falando sobre a reforma tributária, junto com o deputado Baleia Rossi, que está aqui conosco, que é o autor, que foi apresentado pelo Congresso, e outros convidados para que participassem. Infelizmente, ele não poderá estar hoje conosco, mas ele teve a gentileza de vir aqui gravar conosco um bate-papo comigo, até para colaborar com esse debate aí. Nelson, obrigado pela tua presença. Para mim é uma honra e um prazer, Chay. Eu queria aproveitar e dizer que o Nelson, hoje estamos aqui fazendo reunião de conselho, ele faz parte do conselho do Grupo SEB há muito tempo, meu parceiro, meu companheiro e é meu consultor também de economia. Quando qualquer tipo de assunto eu falo com o Nelson. Muito obrigado por isso. Nelson, é o seguinte, diante do programa, nós estamos falando realmente sobre reforma tributária. Estamos aqui com Baleia Rossi e diversos convidados. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha dessa reforma, o momento da reforma, o que você considera e, de repente, dar uma sugestão, fazer alguma pergunta, apertar o Baleia, que ele precisa ser apertado. Vamos lá. De fato, a questão tributária no Brasil é absolutamente fundamental. Nós não vamos crescer a economia, desenvolver a economia brasileira sem resolver essa questão tributária, porque ela é muito complicada, ela tem uma série de nuances que traz um monte de distorções da economia. Primeiro, nas 3 esferas de governo, estados, municípios e União. Cada município tem a sua legislação, cada estado tem a sua legislação e a União, por sua vez, também tem a sua própria legislação. Então isso entra em conflito e faz com que o contribuinte tenha um custo muito grande para acompanhar tudo isso, para poder fazer com que ele esteja efetivamente alinhado e dentro da lei, e dentro das regras e dentro das normas. Então são custos de observação tributária que as empresas têm absolutamente desnecessários e que não agregam valor nenhum e nem aumentam a contribuição para o próprio ente federativo, no caso especificamente aí. Então esta simplificação tributária, ela é fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico, porque é uma energia que se gasta na economia brasileira que não serve para absolutamente nada e gera, inclusive, uma série de contenciosos por conta das disputas judiciárias, das interpretações de cada uma dessas leis. O projeto que o Baleia está apresentando é um projeto absolutamente fantástico, muito bom, porque o princípio básico dele é o princípio da simplificação. Não tem a proposta de redução da carga tributária, tem o princípio da simplificação. Aglutina vários impostos, pega toda a parte da experiência internacional e traz uma progressividade na implementação do sistema que demora até 10 anos para não correr risco de um determinado estado ou município ficar sem ter receita. Então é muito inteligente, a proposta é realmente muito boa, muito adequada, mas eu tenho uma série de dúvidas como economista e como cidadão. A primeira das dúvidas que eu tenho é que esse projeto está sendo protagonizado pelo Congresso Nacional através do deputado Baleia Rossi, mas é um projeto completamente diferente do que o projeto que está sendo gestado pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes através da pessoa do secretário da Receita Federal, que é o Marco Cintra, que pensa completamente diferente do que é essa proposta que está colocada ali, E tem uma terceira proposta ainda, aparentemente tramitando pelo Senado Nacional, que busca caminhos completamente diferentes. Só para que o nosso ouvinte tenha claro, nosso espectador tenha claro, a proposta do Marco Cintra fica ancorado naquele imposto único, que tem uma série de empresários, inclusive, que está apoiando isso. Esse é um imposto bastante distorsivo, ruim no mundo inteiro. Todos os países que fizeram isso tiveram que desfazer e o
Brasil, inclusive, já fez isso também através... Você é contra isso? Totalmente contra. Né? Mas tem um conflito político muito grande, porque o governo federal quer essa proposta. Né? E o que o Baleia está propondo... Se é ruim, todo o Oeste estourou. E o Paulo Guedes não é um cara que entra de gaiato. Onde que está o... É porque o Marcos Sintra defende isso há mais de 20 anos. E ele acha que nem a renda mínima do nosso amigo eterno... Mais ou menos. Suplicy, que coisa que... Mais ou menos. Talvez seja isso. E, de fato, a simplificação traz uma redução de custos e ônus para a própria máquina arrecadatória. Entendi. Só que aqui traz uma outra distorção, porque esta máquina arrecadatória é transferida para o sistema financeiro, porque é ele que tem que cobrar isso, e a premissa que está por trás disso é que o sistema financeiro vai cobrar isso gratuitamente. O banco nunca deu nada de graça para ninguém, portanto não vai cobrar isso gratuitamente. Alguém vai pagar essa conta. Exatamente. Então eu acho que o Baleia pode nos explicar bem como é que eles vão lidar com essa questão do Congresso querer uma coisa, está caminhando nesta direção, aparentemente, inclusive, conseguiu um consenso no nível do CONFAS muito importante. O CONFAS é o que une todos os secretários de todos os estados, o secretário da Fazenda de todos os estados. Essa é a tua pergunta, Baleia. A pergunta para o Baleia é o seguinte: Baleia, como é que vocês vão lidar? Porque não dá para tramitar com duas coisas completamente diferentes. São coisas diferentes e conflitantes. Como é que a gente faz para que esse negócio navegue e a reforma efetivamente aconteça? Dado todo o congestionamento político que tem no Congresso, até porque, por enquanto, a prioridade ainda é concluir a reforma da Previdência e aí depois começar a questão da parte tributária, e o governo também vai propor privatizações que são muito pesadas politicamente para o Congresso. É difícil andar a privatização dentro do Congresso. Isso passa, não passa? Isso passa ou não passa? Não adianta a gente ficar fazendo uma série de propostas que realmente não vão acontecer. E passa rápido, porque o Brasil já está discutindo a reforma tributária há mais de 30 anos. Na verdade, nos últimos 20 anos com mais força, mas há mais de 30 anos. Não dá para a sociedade ficar latejando com esse assunto lá toda hora, que os negócios tem que ser endereçado e andar rápido. Legal, Nelson. Obrigado, viu? O Nelson está aqui participando conosco e com certeza a nossa equipe aqui vai já responder. Obrigado. Olha, é com você, Baleia. Olha, acho que o Nelson Augusto foi preciso no diagnóstico, nas consequências desse sistema tributário maluco que a gente tem. Acho que ele compreendeu o nível de simplificação que a nossa proposta propõe e sugere ao país, e faz essa questão que o De Grande já tinha também colocado mais ou menos na mesma linha, de como é que nós vamos tramitar se não é exatamente a proposta que o governo federal quer. Na verdade, o que o governo federal deve apresentar, que é PEC, emenda constitucional, é muito semelhante do que a nossa. É a unificação dos 3 impostos, que é IPI, PIS e COFINS, não incluindo ICMS e ISS. Portanto, é aquilo que eu falei que é uma meia reforma, seria uma simplificação só dos tributos federais. Então, dá para a gente anexar a PEC 45 e a gente andar com a proposta. Falei no começo do programa, tudo que eu não quero é colocar mais um capítulo nessa novela de 30 anos de debate. Acho que eu não quero, o presidente não quer, o Rodrigo Maia não quer, o Congresso não quer. Nós precisamos ter um texto rapidamente discutido, com sugestões dos governadores. O Nelson falou a importância do apoio e das sugestões do CONCEFAS, que é o Conselho de todos os secretários da Fazenda dos estados do nosso país, e ter uma proposta que seja votada. As outras propostas que são complementares e que possam andar também, que é a desoneração da folha, a diminuição do imposto de renda sobre pessoa jurídica, elas são através de projeto de lei complementar, e vão andar apartado. Então eu acredito que a gente vai conseguir fazer a discussão, mas votar essa reforma tributária. Eu tenho mais 10 minutos aí, Baleia. Gostaria que o Matias realmente está querendo fazer mais uma pergunta, afinal de contas ele é mestre nisso, né, Matias? Com certeza. Expert. Precisa ter, é muito complicado ser mestre em tributação no Brasil. Bom, Baleia, na transição, nós estamos falando de um período de transição da substituição tributária em 10 anos e da repartição em 50 anos. Não vira mais um imposto?
eu ter dois sistemas? Não, na verdade, corro o risco de estar sobretaxando? Não, porque na transição para as empresas é para garantir segurança jurídica. Por quê? Porque tem muita gente, muitos empresários, que investiram em determinado município ou determinado estado com as regras atuais. Se a gente mudar da noite para o dia, nós vamos judicializar e aí, com absoluta certeza, o estado ou o município ou a empresa vão conseguir uma liminar que vão colocar por terra a reforma tributária. Então, essa proposta de 10 anos, nós damos condições claras para todos os empresários que investiram no modelo atual terem o seu retorno, se organizarem para uma nova realidade. Nos primeiros 2 anos, a gente cria uma alíquota de 1% do IBS para ir testando também o poder de arrecadação e vamos tirar 1% do COFINS para não ter aumento da carga tributária, porque aí seria um absurdo, e aí gradativamente, a cada ano seguinte, nós vamos aumentar o IBS e diminuir os impostos atuais. Isso dá segurança jurídica. No que diz respeito à mudança para os estados e para os municípios, para os entes federados, existe até a discussão que 50 anos é um pouco demais. Quer dizer, eu acredito que a comissão especial vai diminuir um pouco essa transição. Mas isso, para efeito do consumidor, não tem efeito nenhum. Não tem absolutamente nada que diz respeito ao consumidor. Nos primeiros 20 anos, existe uma garantia da manutenção da atual arrecadação, para que ninguém tenha perda significativa, e depois você vai adequando. Eu acredito que a comissão especial, que tem a função de debater o mérito da questão, vai diminuir essa transição dos 50 anos para a distribuição dos entes. Nós temos aí o comparativo de carga tributária do café, é isso, Google? Você não quer falar? Lá tá ali, Baleia, dá uma olhada ali, está difícil de enxergar, mas vai falando em cima aí, por favor. Sim, o gráfico mostra a complexidade da carga tributária para o produtor rural. Dependendo do regime que ele escolhe, se varia muito a tributação. Então vai desde o Simples Nacional, aí se a gente pegar a cidade de Franca, 8,49%, lucro presumido 19,63%, se for lucro real 16,8%, se for pessoa física 4,36% e se for pessoa física com 20% da receita 2,88%. Isso varia também de cidade. É interessante esse estudo da Confederação Nacional da Agricultura, que ele mostra que existe até diferença na cidade que se produz. Então, se você pegar Guaxupé... Eu estou vendo ali, Guaxupé 30% e Franca 19%. É isso? Aquele azulão lá? O que é o azulão? Exatamente. O azul é o lucro presumido. Ou seja, o planejamento tributário hoje é extremamente importante para o agricultor. Talvez com essa nova proposta isso facilite a vida, porque... Qual que é a justiça tributária que a gente tem e a variação por cidade tão grande no imposto sobre o mesmo produto? Tinha conhecimento disso, Marcos? Não, eu tinha conhecimento que era complexo, mas eu nem consegui entender, com a explicação ótima aí do Rafael, não consegui entender. Então você imagina se a gente eliminar isso, quanto já não vai facilitar se você tiver só um processo, né? Mas isso vai ser eliminado? Vai, né, Baleia? Vai ser eliminado. Todos os tributos de consumo, sim. O professor Matias falou aqui, nós temos hoje 5.570 leis, porque são 5.570 municípios, cada município tem uma lei diferente e muitas vezes 2, 3, 4 leis. Nós temos 27 legislações diferentes de ICMS e uma nacional. Então, cada vez que muda, a complexidade aumenta. Perfeito, gente. Só o fato do que a gente está mostrando aqui, o Baleia está falando, só por aí já valeu essa reforma tributária. Imagina, acaba a guerra fiscal, acaba esse monte de problema. Eu acho que está claro. Além do que, se o Marcos Fava, que é expert nisso, que eu não entendi, imagina o coitado do outra ponta, como é que é cada cidade, só com isso, Baleia, eu acho que já... Só um detalhe nesse processo, assim, o beneficiário vai ser prejudicado. Quem tem a menor alíquota vai ser prejudicado. Bom, mas o país sai ganhando.
Okay, mas desculpa, quem tem menor está errado. Você pode inviabilizar algumas praças. Sim, mas está errado quem tem menor, outro maior. Acho que tem que ser todo mundo igual, todos têm o mesmo custo, não é? E o café está realmente... Marcos, você que é especialista, o que eu estou vendo de cara produtor de café que moe, essas grandes empresas, estão tudo entrando em recuperação judicial. Tem alguma coisa em cima disso? Não, aí foram operações, vamos dizer assim, oportunistas, né, que foram feitas por algumas empresas que levaram à recuperação judicial, mas no café nós temos iniciativas maravilhosas, foi falado aí de Guaxupé, da Cochupé, que tem 13 mil donos e é uma empresa com padrão internacional de gestão, torrando café, exportando já café com valor adicionado. Então eu acho que nessa cadeia produtiva o Brasil está começando a galgar passos muito importantes, lembrando que o acordo com a União Europeia vai reduzir a tributação em cima do café processado, o que vai criar mais oportunidades para o Brasil internalizar atividades aqui para a nossa sociedade. Então eu acho que o café está nascendo em termos de tudo que pode ser feito mundialmente, e para nossa sorte também o chinês está gostando de tomar café, né? Ele está gostando, inclusive, é automático. Você pegou aquele robô, aquela mão que vai lá, puxa o café atrás. Eu vi aquilo, me serviu, o robô me serviu lá. Você chegou a ver? Já tem as máquinas de expresso que você... Essa lá não, essa já é velha. O bom lá é ver o robô pegar, fazer na hora e te entregar. Esse é o gostoso, né? E modelos de negócios também que você praticamente, se a pessoa encomenda o café chegando na loja, chega lá na hora e pega. Marcos, obrigado pela tua presença. Nós já estamos no final, quero te agradecer, Maurílio. Obrigado, dá o teu recado final aí pro Baleia, que nós já estamos no final. Eu só queria saber dele se ele eu tenho visto um diálogo dele muito forte com diversos segmentos. Vocês já abrangeram todos os segmentos mais importantes da economia nacional, tanto da indústria como da agricultura, do comércio, já discutiram isso com as entidades todas representativas? Ou falta alguma coisa ainda? Não, basicamente o pessoal do CECIF, antes de fazer a proposta, se reuniu com todos os setores. Eu estou agora fazendo também reuniões para discutir, para ver se tem alguma sugestão. Essa semana mesmo nós tivemos com o Marcos Lisboa, que é do INSPER, que é um economista bastante renomado. Nós tivemos nas páginas amarelas da Veja, uma entrevista do Armínio Fraga defendendo também essa proposta, o Maílson da Nóbrega também defendendo a nossa proposta. Então nós estamos conseguindo vocês estão muito bem calçados. Apoios importantes nessa área econômica, mas claro, discutindo com todos os setores, porque no final eles que vão ser afetados. Baleia, vamos agora para o encerramento seguinte. Claro que isso te colocou em projeção nacional. Eu vi você aí fazendo palestra para tudo que é canto. Eu vi você falando com todas as autoridades, governadores, e assim por diante. Qual é o próximo passo? Federal você já foi, e aí? Você já e agora que se destaque todo? Vamos para o Senado, governador, como é que é? Prefeito de Ribeirão, né, Maurício? Qual é a próxima? Eu quero poder contribuir. Eu acho que eu tive a felicidade de apresentar esse estudo. Eu me lembro que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele fez um café com todos os líderes partidários, e o API foi apresentar com detalhes o projeto do CECIF. E depois da reunião, o próprio presidente Rodrigo Maia sugeriu que eu pudesse apresentar esse estudo, essa proposta, e eu fico feliz com isso porque eu acho que é um tema apaixonante. Cada vez que eu leio a PEC 45, que a gente estuda, que a gente discute, a gente vê que, junto com a reforma da Previdência, as duas podem dar condições do Brasil sair do buraco, deslanchar. A gente sabe que hoje ser empresário no Brasil é um pesadelo. Desviando. Não, mas no final eu vou falar. Então vai. Para finalizar também, é importante dizer, não existe imposto bom. Existe imposto menos ruim. E esse daqui é o menos ruim, porque ele é simples, ele é claro, ele é objetivo, ele é neutro. Então, eu acho que esse é um tema muito importante para o país. Eu hoje sou deputado federal, lidero a bancada do MDB. A minha pretensão é permanecer no parlamento. Acho que eu posso contribuir, acho que eu adquiri alguma experiência e posso contribuir com esses grandes debates.
Tem que ter pé no chão. Tá bom. Baleia, obrigado pela tua presença, Matias, muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns, Baleia, pela forma como está sendo conduzida a PEC. Muito light, não vou te chamar mais não, viu? Não, hoje não foi light, não. Parabéns, Baleia, você está bem. Agora, por favor, tome bastante antiácido para aguentar aquele povo. Dirceu, obrigado. E bela aula hoje, hein? Você fala que eu falo demais, né? Nossa Senhora! Baleia, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos que deram um tom muito especial e colaboraram muito com a nossa discussão e com, inclusive, sugestões para a gente poder melhorar ainda a proposta. A você, telespectador, muito obrigado. Que bom que a gente tenha um deputado federal hoje no cenário nacional. Ribeirão Preto precisa voltar a ter boas notícias. Chega de más notícias no cenário nacional. E o deputado Baleia Rossi vem colocar hoje a nossa cidade no bom caminho. É o único representante nosso da Câmara Federal, fazendo um belo trabalho. Espero que na próxima ele consiga levar uns 2, 3 com ele, para a gente ter uma bancada grande lá em Ribeirão Preto. Obrigado e até o próximo Mentoria 2020. Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco. Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.